que é importante pensar que essa ideia de juventude não é uma situação, uma condição social que existe em toda a humanidade, a história da humanidade, né? Então, sociedades agrárias, por exemplo, elas possuíam uma perspectiva de inserção, de socialização, que não passava por uma fase transitória de preparação para se inserir no mundo adulto, do trabalho, de ter um trabalho, né? Então, elas começavam muito cedo. As agrárias permitiam crianças ter que trabalhar, contribuir com uma produção da família, da unidade familiar, ou mesmo dos pequenos artesãos, tinha uma contribuição na participação de crianças da família na produção. Então, essa ideia de preparar, ter um período da vida em que os jovens saem, que são do mercado de trabalho, não precisam trabalhar, ter que se preparar no processo educacional, se qualificar, ter condições e aí sim entrar no mercado de trabalho, se colocar à disposição para o mundo produtivo, é uma invenção moderna, ou seja, surge com a ascensão da sociedade moderna, industrial, que através de lutas, obviamente, conseguiu conquistar o direito à escolarização, à educação, tirar as crianças da indústria, da fábrica, permitir que a escolarização não fosse algo restrito para a nobreza ou as classes mais abastadas que podiam colocar os seus filhos em escolas muito restritas. Quer dizer, o processo de universalização da escola, quer dizer, a escola é um direito para toda a sociedade, também é algo recente, né? Então, mas essa ideia de juventude surge no momento em que regula-se o trabalho, que universaliza a escola, então vai constituindo a ideia de ter idade, uma faixa etária que não entra no mercado de trabalho desregulamentado, com um processo também de regulamentação pública do trabalho. Então isso é datado, é algo do surgimento da sociedade industrial, da sociedade capitalista, com as suas forças produtivas mais plenamente desenvolvidas e com um Estado que regula publicamente o sistema educacional, os direitos e a regulação pública do trabalho, criando regras, a faixa etária que entra no mercado de trabalho, a que é permitido para contratar, quando organiza uma jornada. Então, o tempo da vida também começa a ser organizado dessa forma, o momento de entrada e de saída do mercado de trabalho, Então, não só a juventude se cria dessa forma, mas também a aposentadoria, o momento que você sai do mercado de trabalho. Então, você tem um momento de vida que não é fundamentalmente dedicado ao trabalho, que seria a juventude, e a aposentadoria, e a velhice, sair do mercado de trabalho após sua contribuição. Não é à toa que hoje uma perspectiva neoliberal de desmonte da política pública, do Estado, da regulação pública, também tem permitido reverter essa ideia de momentos da vida em que você fica fora do mercado de trabalho, ou não depende do trabalho para viver. Ou seja, encurtando antes e depois, aumentando, por exemplo, a idade de entrada no mercado de trabalho, e depois estendendo o tempo para conseguir se aposentar, ou mesmo, por uma desvalorização da previdência pública, se aposentar e continuar no mercado de trabalho, que é uma contradição nesses termos. Então, é importante pensar isso quanto período histórico, esses momentos dedicados ao trabalho e o tempo de vida não dedicado ao trabalho. O que acontece no momento atual é que cada vez mais nós temos estudantes que precisam trabalhar e trabalhadores que voltam a estudar ou que continuam estudando, mesmo estando trabalhando. E também é uma realidade nova. Essa ideia da transição é cada vez mais desmanchada, destruída. Então a ideia de uma juventude plena, que é o jovem que pode escolher o momento que vai trabalhar, é uma situação de uma pequena parcela das famílias brasileiras, que podem manter os seus filhos longe do mercado de trabalho, que podem manter a vida deles, não precisar custear
pela conta dos seus filhos, né, a alimentação, o vestir, né, o deslocar, o lazer, né, a família pode cobrir. Então, uma pequena parcela podia trabalhar com menos de 10% das famílias brasileiras que tem uma renda, né, que possibilita isso. A grande maioria vem de famílias mais pobres, com a renda per capita familiar que chega a um salário mínimo, 2 salários mínimos. Essas famílias, elas têm, em alguns momentos, a necessidade para a sobrevivência coletiva que os filhos também trabalhem. Não é para sua emancipação, é para a sobrevivência coletiva. Então faz com que eles entrem muito cedo no mercado de trabalho, e estar no mercado de trabalho não significa estar ocupado. Estar no mercado de trabalho é estar procurando trabalho. E ao procurar trabalho, aumentando a massa de trabalhadores que o Karl Marx chamava do exército industrial de reserva, que pressiona os que estão trabalhando, os que estão ocupados. Pressiona por quê? Porque quem está procurando trabalho, e tem menos trabalho disponível, vai aceitar as condições que são impostas. Quem está ocupado, vai estar pressionado porque lá fora tem uma fila enorme. Uma fila enorme de pessoas que estão querendo trabalhar, e não tem a oportunidade de trabalho, não tem vaga para trabalhar. Então, se eu estou aqui com a minha ocupação, que não está garantida, eu vou sofrer as pressões que o empregador impõe sobre mim para aceitar até perda de direitos. Isso impacta sobre a vida sindical, a organização sindical, impacta sobre a manutenção de direitos, impacta na perspectiva de resistir a um momento como a gente está vivendo hoje. Quer dizer, o desemprego, ele é um fator que disciplina a força de trabalho, é um fator que desorganiza a luta sindical e desorganiza a luta coletiva. Então, quando a gente fala que a maioria da juventude, ao entrar no mercado de trabalho, ela já não encontra uma ocupação, ela entra no mercado de trabalho na condição já de desempregado. E essa condição ela é marcante para a maioria da juventude, porque como a sua presença não é por uma emancipação, é para contribuir coletivamente com a sobrevivência da família, então não são as melhores ocupações. É o que aparecer, de possibilidade. Por isso também, a maioria dos jovens que trabalham trabalham na condição de informalidade. São os mais precários, com as menores rendas, menores remunerações, as jornadas também são maiores, os índices de adoecimento provocados pelo trabalho, porque são as piores condições de trabalho. Vamos dar um exemplo de uma profissão como o telemarketing. A maioria dos trabalhadores de telemarketing são jovens, são mais facilmente, com muitas aspas, disciplinados para aquele tipo de trabalho, sofrendo, portanto, as pressões da supervisão, do controle do trabalho, das metas, e a pressão do cliente, que vai xingá-lo, ameaçá-lo pelo telefone em toda a sua jornada. Então, as novas doenças ocupacionais ocorrem com esses jovens. Síndrome de pânico, síndrome de Burnout, várias doenças provocadas pelo tipo de trabalho que eles têm. Mas não é uma coincidência. Não é uma coincidência. É efeito de uma base material que é a necessidade de trabalhar com as condições que são impostas. Não é uma escolha. Eles não estão optando ali. Não estão a opção entre trabalhar no telemarketing ou trabalhar como gerente de uma grande loja, de um grande departamento, enfim. Não é uma escolha. É uma imposição. E como imposição, coloca numa situação desfavorável para quem precisa. Então, essa ideia de entrar na condição de desempregado, porque ele está entrando na condição de procurar trabalho. E ao procurar trabalho, a maioria entra procurando trabalho e não entra já ocupada.